Capítulo 9 – Decolagem. O Falcon 9 se tornou o burro de carga da SpaceX. O foguete parece, sejamos sinceros, um falo branco gigante. Tem 68,3 metros de altura, 3 metros de diâmetro e pesa quase 500 toneladas. É movido por 9 motores dispostos num padrão octorrede em sua base, com um deles no centro e os outros o circundando. Os motores estão ligados ao primeiro estágio, ou corpo principal do foguete, que ostenta a insígnia da SpaceX e uma bandeira americana. O segundo estágio, mais baixo, fica em cima do primeiro e é aquele que de fato faz as coisas no espaço. Pode ser equipado com um recipiente arredondado para carregar satélites ou uma cápsula capaz de transportar pessoas. Não há nada de particularmente ostentoso na aparência externa do Falcon 9. É a nave espacial equivalente a um laptop da Apple ou a uma chaleira Brown, uma máquina elegante, imponente, despida de frivolidades e desperdícios. A SpaceX às vezes usa a base da Força Aérea de Vandenberg, no sul da Califórnia, para lançar os Falcon 9. Se não pertencesse às Forças Armadas, o lugar seria um balneário. O Oceano Pacífico se estende por quilômetros ao longo de sua costa e seu território tem campos abertos, cheios de arbustos e dotados de colinas verdes. Aninhado numa área elevada à beira-mar, há um grupo de plataformas de lançamento. Em dias de lançamento, o Falcon 9, branco, rompe a paisagem azul e verde, apontando para o céu sem deixar nenhuma dúvida sobre suas intenções. 4 horas antes de subir, o Falcon 9 começa a ser abastecido com uma quantidade imensa de oxigênio líquido e querosene espacial. Parte do oxigênio líquido escapa enquanto se aguarda o lançamento. Ele é mantido tão frio que vira vapor ao entrar em contato com o metal e o ar, formando nuvens brancas que brotam na parte de baixo das laterais do foguete. Isso dá a impressão de que o Falcon 9 está bufando e baforando enquanto se aquece para a viagem. Os engenheiros da SpaceX na sala de controle da missão monitoram esses sistemas de combustível e todo o comportamento de outros itens. Conversam por meio de fones de ouvido e iniciam a checagem dos equipamentos, consumidos pelo que as pessoas do ramo chamam de Go Fever, a ânsia ou pressa para fazer algo, enquanto passam de uma aprovação para a seguinte. 10 minutos antes do lançamento, as pessoas se afastam e deixam os processos restantes para as máquinas. Tudo fica quieto e a tensão aumenta, até o momento exatamente anterior ao principal evento. É quando, de repente, o Falcon 9 rompe o silêncio emitindo um bafejo alto. Uma torre móvel, qual um prédio branco de andaimes, se solta do corpo do foguete. Começa a contagem regressiva de 10 segundos. De 10 a 4, não acontece muita coisa. Mas no 3, os motores são acionados e os computadores fazem uma última e rapidíssima verificação do sistema. 4 garras de metal enormes seguram o foguete, enquanto sistemas de computadores avaliam todos os 9 motores e medem se há força suficiente sendo produzida para erguê-lo. Quando se chega ao 0, o Falcon 9 decide que está tudo bem para partir em sua missão e as garras se abrem. O foguete parte para a guerra com preguiça, mas em seguida é disparado com chamas em torno de sua base e espessas e brancas nuvens de oxigênio líquido enchendo o ar. É difícil para o cérebro registrar a visão de algo tão grande se mantendo tão reto e firme enquanto é suspenso no ar. É estranho, inexplicável. 20 segundos depois da decolagem, os espectadores situados em segurança a alguns quilômetros de distância ouvem, pela primeira vez e plenamente, o ronco do Falcon 9. É um som diferente, um staccato crepitante produzido por substâncias químicas misturando-se com fúria. As pernas da calça vibram com as ondas de choque produzidas por uma corrente de estrondos sônicos caídos do escapamento do Falcon 9. O foguete branco sobe cada vez mais alto com uma força impressionante. 1 minuto depois, ele é apenas um ponto vermelho no céu. E então, puf, some. Apenas alguém estúpido e cínico poderia testemunhar isso e sair com outro sentimento que não o de assombro diante do que o homem é capaz de realizar. Para Elon Musk, esse espetáculo se tornou uma experiência familiar. A SpaceX passou por uma metamorfose, deixando de ser a piada da indústria aeronáutica para se tornar uma de suas empresas mais consistentes. Em geral, uma vez por mês ela envia um foguete transportando desde satélites para companhias privadas e nações a suprimentos para a Estação Espacial Internacional. Se o Falcon 1, que partiu de Quag, foi uma obra de uma startup, o Falcon 9, que decola de Vandenberg, pertence a uma superpotência aeroespacial. A SpaceX pode superar seus concorrentes nos Estados Unidos, Boeing,
Lockheed Martin, Orbital Sciences, com preços inacreditavelmente menores. Oferece também aos clientes americanos uma paz de espírito que seus rivais não podem proporcionar. Enquanto esses concorrentes dependem de fornecedores da Rússia e de outros países, a SpaceX produz todas as suas máquinas a partir do zero em solo americano. Devido aos custos baixos, a empresa fez os Estados Unidos voltarem a ser um player do mercado internacional de lançamentos comerciais. Seu custo de 60 milhões de dólares por lançamento é muito inferior aos da Europa e do Japão, e supera até as relativas pechinchas oferecidas por russos e chineses, que possuem os benefícios adicionais de décadas de investimento do governo em seus programas espaciais e mão de obra barata. Os Estados Unidos ainda se orgulham muito por terem a Boeing competindo com a francesa Airbus e outros fabricantes de aeronaves estrangeiros. Contudo, por algum motivo, os líderes do governo e o público têm se disposto a abrir mão de grande parte do mercado de lançamentos comerciais. É uma posição desanimadora e de visão curta. O mercado para satélites, lançamentos dos foguetes necessários para levá-los ao espaço e mais todos os serviços relacionados à atividade explodiu na última década, passando de 60 bilhões de dólares por ano para mais de 200 bilhões de dólares. Várias nações pagam para enviar seus satélites espiões de comunicação e meteorológicos. Empresas também recorrem ao espaço para explorar o mercado de TV, internet, rádio, clima, navegação e serviços de imagens. As máquinas do espaço suprem o tecido da vida moderna e logo se tornarão mais capazes e interessantes. Toda uma nova geração de fabricantes de satélites acaba de entrar em cena com capacidade para responder a perguntas típicas do Google sobre nosso planeta. Tais satélites podem dar um zoom sobre Iowa e determinar quando os campos de milho estarão no auge de seu crescimento e prontos para a colheita. Também podem contar carros em estacionamentos do Walmart em toda a Califórnia para calcular a demanda por compras durante a temporada de férias. As startups que desenvolvem essas máquinas inovadoras costumam recorrer aos russos para levá-las ao espaço, mas a SpaceX pretende mudar isso. Os Estados Unidos continuam competitivos nos setores mais lucrativos da indústria espacial, produzindo os atuais satélites e os sistemas e serviços complementares para fazê-los funcionar. Todo ano, o país produz cerca de 1/3 de todos os satélites e recebe 60% da receita global com esses artefatos. A maior parte da receita provém de negócios feitos com o governo americano. A China, a Europa e a Rússia respondem por quase a totalidade das vendas e dos lançamentos de satélites restantes. A previsão é de que o papel da China na indústria espacial aumentará, enquanto a Rússia prometeu gastar 50 bilhões de dólares para revitalizar seu programa espacial. Isso leva os Estados Unidos a ter de lidar com duas das suas nações menos preferidas em assuntos espaciais e a fazer isso sem muita margem de manobra. Um bom exemplo: a aposentadoria do ônibus espacial tornou os Estados Unidos dependentes dos russos para levar astronautas à Estação Espacial Internacional. A Rússia pode cobrar 70 milhões de dólares por pessoa para a viagem e tirar os Estados Unidos da lista de clientes se considerar conveniente durante desavenças políticas. Hoje, a SpaceX parece ser a melhor esperança de romper esse ciclo e devolver aos Estados Unidos sua capacidade de levar pessoas ao espaço. A SpaceX se tornou o radical livre tentando endireitar tudo nessa indústria. A empresa não quer fazer apenas alguns lançamentos por ano ou depender de contatos com o governo para sobreviver. O objetivo de Musk é usar os progressos na fabricação e os avanços nas plataformas de lançamento para criar uma queda acentuada no custo do envio de coisas para o espaço. Mais significativo, ele vem testando foguetes que podem levar sua carga útil para o espaço e depois voltar à Terra, aterrissando com extrema precisão numa plataforma flutuante no mar ou até na plataforma de lançamento original. Em vez de seus foguetes quebrarem ao cair no mar, a SpaceX usará propulsores reversos para baixá-los suavemente e reutilizá-los. Nos próximos anos, a empresa espera reduzir seu preço a menos de 1/10 do cobrado por seus rivais. A reutilização dos foguetes impulsionará a maior parte dessa redução e a vantagem competitiva da SpaceX. Imagine uma empresa aérea cujo avião voa repetidamente competindo com outras que descartam seus aviões após cada voo. Devido aos custos vantajosos, a SpaceX espera assumir a maioria dos lançamentos comerciais do mundo, e há evidências de que está a caminho de fazer isso. Até agora,
A empresa tem lançado satélites para clientes canadenses, europeus e asiáticos, e concluiu cerca de 2 dúzias de lançamentos. Seu manifesto público de lançamentos se estende por vários anos, e a SpaceX tem mais de 50 voos planejados, que juntos valem mais de 5 bilhões de dólares. A companhia ainda é de propriedade privada, sendo Musk o maior acionista ao lado de investidores externos, que incluem firmas de capital de risco como a Founders Fund e a Draper Fisher Jurvetson, o que lhe dá um perfil competitivo ausente em seus rivais. Depois de passar por sua experiência de quase morte em 2008, a SpaceX tem sido lucrativa e estima-se que valha 12 bilhões de dólares. Zip2, PayPal, Tesla, SolarCity, todas elas são expressões de Musk. A SpaceX é Musk. Seus pontos fracos emanam diretamente dele, assim como seus sucessos. Parte disso provém da atenção maníaca de Musk aos detalhes e de seu envolvimento com cada empreendimento da empresa. Ele é participativo num nível que faria Hugh Hefner se sentir incompetente. Parte disso deriva do fato de a SpaceX ser a apoteose do culto de Musk. Funcionários temem Musk, adoram Musk, desistem de suas vidas por Musk, e em geral fazem tudo isso ao mesmo tempo. Seu estilo gerencial exigente só consegue progredir por causa das aspirações do outro mundo, no sentido literal da empresa. Enquanto o restante da indústria aeroespacial se contenta em continuar enviando ao espaço o que parecem ser relíquias dos anos 60, a SpaceX se propõe a fazer exatamente o oposto. Seus foguetes e espaçonaves reutilizáveis parecem verdadeiras máquinas do século XXI. A modernização dos equipamentos não é apenas exibicionismo, reflete o constante empenho da SpaceX em aprimorar sua tecnologia e mudar a economia da indústria. Musk não quer simplesmente abaixar o custo de envio dos satélites e do reabastecimento da estação espacial. Ele quer baratear os lançamentos a ponto de torná-los econômicos e práticos, capazes de fazer milhares e milhares de viagens para abastecer Marte e dar início a uma colônia. Elon quer conquistar o sistema solar e, na conjuntura atual, existe apenas uma empresa na qual se pode trabalhar se esse tipo de busca o tira da cama de manhã. Parece incompreensível, mas o restante da indústria espacial tornou o espaço entediante. Os russos, que dominam grande parte do mercado de envio de material e pessoas ao espaço, fazem isso com equipamentos com décadas de idade. A exígua cápsula Soyuz, que leva astronautas à estação espacial, tem maçanetas mecânicas e telas de computadores que parecem ser as mesmas desde seu voo inaugural em 1966. Países novatos na corrida espacial têm imitado os antiquados equipamentos russos e americanos com uma precisão frustrante. Quando jovens ingressam na indústria aeroespacial, são obrigados a rir ou chorar diante do estado das máquinas. Nada tira mais a diversão de trabalhar numa espaçonave do que controlá-la com mecanismos vistos pela última vez numa lavanderia automática dos anos 60. E o atual ambiente de trabalho é tão antiquado quanto as máquinas. Os melhores e mais cobiçados formandos têm sido historicamente forçados a escolher entre uma gama de lentas e antiquadas companhias que prestam serviços aos militares e startups interessantes, porém ineficientes. Musk tem conseguido pegar essas características negativas que cercam os negócios aeroespaciais e transformá-las em ganhos para a SpaceX. Tem apresentado a empresa como tudo menos mais uma companhia aeroespacial. A SpaceX é o lugar moderno e de pensamento inovador que tem levado as vantagens do Vale do Silício, ou seja, frozen yogurt, opções de compra de ações e uma estrutura corporativa horizontal, para uma indústria acomodada. Quem conhece bem Musk tende a descrevê-lo mais como um general do que como um CEO, e esta imagem é apropriada. Ele tem reunido um exército de engenheiros, tomando para si praticamente qualquer um do ramo que interesse à SpaceX. O modelo de contratação da SpaceX dá certa ênfase à obtenção das melhores notas nas melhores universidades. Mas a maior parte da atenção é dedicada à identificação de engenheiros que tenham exibido traços de personalidade tipo A ao longo de suas vidas. Os recrutadores da empresa procuram pessoas que se destaquem em competições de construção de robôs ou que sejam aficionadas por corridas de carros e tenham construído veículos incomuns. O objetivo é encontrar indivíduos que exalem paixão, trabalhem bem em equipe e tenham experiência real em metalurgia.
Mesmo que você trabalhe escrevendo códigos, precisa entender como objetos mecânicos funcionam, explicou Dolly Singh, que passou 5 anos como chefe de recrutamento de talentos da SpaceX. Procuramos pessoas que vêm construindo coisas desde que eram pequenas. Algumas vezes, essas pessoas entraram pela porta da frente. Em outras, Singh recorreu a algumas técnicas empreendedoras para encontrá-las. Ela ficou famosa por vasculhar trabalhos acadêmicos em busca de engenheiros com habilidades muito específicas, fazer visitas surpresa a pesquisadores em laboratórios e arrancar engenheiros dotados da faculdade. Em feiras comerciais e conferências, recrutadores da SpaceX atraíram candidatos interessantes, previamente identificados, lançando mão de um artifício: o mistério. Eles entregavam envelopes em branco contendo convites para encontrá-los em hora e local específicos, em geral num bar ou restaurante próximos ao evento, para uma entrevista inicial. Os candidatos que apareciam descobriam que faziam parte do seleto grupo de pessoas agraciadas em meio a todos os participantes da conferência. Eles eram imediatamente levados a se sentir especiais e inspirados. Como muitas empresas de tecnologia, a SpaceX submete os potenciais contratados a uma maratona de testes e entrevistas. Às vezes, são conversas descontraídas em que as duas partes procuram se conhecer. Em outras, incluem perguntas que podem ser bem difíceis. Os engenheiros tendem a enfrentar os interrogatórios mais rigorosos, embora o pessoal da gerência e do setor de vendas sofra também. Os programadores, que esperam passar por desafios padrão, se surpreendem brutalmente. Em geral, as empresas costumam testar os especialistas em desenvolvimento de softwares na hora, pedindo-lhes que resolvam problemas que exigem algumas dezenas de linhas de código. O problema padrão da SpaceX exige 500 linhas de código ou mais. Todos os potenciais funcionários que conseguem chegar ao fim do processo de entrevistas enfrentam então mais uma tarefa. Devem escrever um ensaio para Musk sobre por que querem trabalhar na SpaceX. A recompensa por resolver quebra-cabeças, agir com inteligência nas entrevistas e escrever um bom ensaio é um encontro com Elon. Ele entrevistou quase todos os primeiros 1000 contratados da companhia, incluindo porteiros e técnicos, e continuou a entrevistar os engenheiros à medida que a força de trabalho cresceu. Cada funcionário recebeu um aviso antes de se encontrar com ele. A entrevista, informam, pode durar algo entre 30 segundos e 15 minutos. Elon provavelmente continuará escrevendo e-mails e trabalhando durante a parte inicial da entrevista, sem falar muito. Não entre em pânico, isso é normal. Até que ele virará a cadeira para encará-lo. Mesmo aí, pode ser, porém, que ele não faça contato visual de verdade, nem perceba de todo sua presença. Não entre em pânico, isso é normal. No devido tempo, ele falará com você. A partir daí, as histórias dos engenheiros que tiveram entrevistas com Musk vão das experiências mais torturantes ao sublime. Ele pode fazer uma ou várias perguntas. Entretanto, a única certeza é a de que apresentará a charada. Você está parado sobre a superfície da Terra. Caminha 1 milha ao sul, 1 milha a oeste e 1 milha ao norte. Você acaba exatamente onde começou. Onde você está? Uma resposta é o Polo Norte. E a maioria dos engenheiros entende imediatamente. Então Musk continua. Onde mais você poderia estar? A outra resposta é algum lugar perto do Polo Sul, onde, se você caminhar 1 milha ao sul, a circunferência da Terra passará a ter 1 milha. Um número menor de engenheiros acerta essa resposta. E Musk alegremente os acompanha nessa charada e em outras, e cita equações relevantes durante as explicações. Ele tende a se importar menos com o fato de a pessoa acertar ou não a resposta, do que com o modo como ela descreve o problema e seu método para resolvê-lo. Ao falar com potenciais contratados, Singh tenta estimulá-los e, ao mesmo tempo, ser honesta em relação às exigências da SpaceX e de Musk. A abordagem de recrutamento era a de que a SpaceX é uma força especial, contou. Se você quer trabalhar nela, por mais difícil que seja, então ótimo. Se não, não deveria se juntar a nós. Uma vez na SpaceX, os novos funcionários descobriam muito rapidamente se estavam, de fato, preparados para o desafio. Muitos deles desistiam nos primeiros meses por causa das mais de 90 horas de trabalho semanais. Outros saíam por não conseguir lidar com a maneira direta com que Musk e outros executivos agiam durante as reuniões. Segundo Singh, Elon não conhece você e não pensa se algo vai ferir ou não seus sentimentos. Ele só sabe o que quer que seja feito.
Quem não se acostuma com seu estilo de comunicação não se sai bem. Há a impressão de que a SpaceX sofre de uma rotatividade de funcionários incrivelmente alta, e a empresa, sem dúvida, produziu um número razoável de corpos. Entretanto, muitos dos executivos essenciais que ajudaram a abrir a empresa permaneceram uma década ou mais. Entre o pessoal da engenharia, a maioria fica pelo menos 5 anos para ter a opção de comprar ações e ver seus projetos avançarem. Esse é o comportamento típico em qualquer empresa de tecnologia. A SpaceX e Musk também parecem inspirar um nível incomum de lealdade. Elon tem conseguido evocar um fervor do tipo Steve Jobs entre seus soldados. Sua visão é muito clara, disse Singh. Ele praticamente hipnotiza o interlocutor. Lança aquele olhar louco e é como, sim, podemos chegar a Marte. Leve isso um pouco mais adiante e você será inundado por uma onda sadomasoquista, de dor prazerosa, que se sente quando se trabalha para Musk. Muitos dos que entrevistei para este livro criticaram as horas de trabalho, o estilo direto de Musk e suas experiências às vezes absurdas. No entanto, quase todos, mesmo os que tinham sido demitidos, ainda o veneravam e falavam dele num tom em geral reservado para super-heróis e divindades. A sede original da SpaceX, em El Segundo, não condizia bem com a imagem desejada pela empresa de um lugar onde caras legais querem trabalhar. As novas instalações da empresa, em Hawthorne, não sofrem desse problema. O endereço do prédio é o número 1 da Rocket Road, com o aeroporto municipal de Hawthorne e várias fábricas e empresas de máquinas e ferramentas como vizinhas. Embora o prédio da SpaceX se pareça com os outros em tamanho e formato, sua pintura totalmente branca o torna discrepante na paisagem. A estrutura parece uma geleira retangular colossal plantada no meio de uma área particularmente sem graça do vasto condado de Los Angeles. Os visitantes da SpaceX precisam passar a pé por uma guarita de segurança e um pequeno estacionamento para executivos, onde Musk estaciona seu Model S preto, que fica ao lado da entrada do prédio. As portas da frente são refletoras e escondem o que há ali dentro, e que vem a ser branco também. Há paredes brancas no saguão, uma mesa branca moderna na área de espera e uma escrivaninha branca da recepção com um par de orquídeas assentado em vasos brancos. Após passarem pelo processo de identificação, os convidados recebem um crachá com os respectivos nomes e são conduzidos até o espaço principal de escritórios da SpaceX. A baia de Musk, na verdade uma sala imensa, fica à direita, decorada por ele, com algumas capas enaltecedoras da revista Aviation Week na parede, fotos de seus filhos ao lado de um enorme monitor de tela plana e diversos enfeites em sua escrivaninha, incluindo um bumerangue, alguns livros, uma garrafa de vinho e uma espada de samurai gigante chamada Lady Vivamus, que ele ganhou quando recebeu o Heinlein Prize, concedido por grandes conquistas comerciais no espaço. Centenas de pessoas trabalham em baias dispostas na grande área aberta, em sua maioria executivos, engenheiros, programadores e pessoal de venda digitando em seus computadores. Todas as salas de reunião que circundam as mesas têm nomes cujo tema é o espaço, como Apollo ou Wernher von Braun, com pequenas placas explicando seu significado. As salas de reunião maiores têm cadeiras ultramodernas, vermelhas elegantes de encosto alto, dispostas ao redor de grandes mesas de vidro, e fotos panorâmicas do Falcon 1 decolando de Quad ou da cápsula Dragon atracando na Estação Espacial Internacional, penduradas nas paredes ao fundo. Retire tudo relacionado a foguetes e a espada de samurai, e essa parte central do escritório da SpaceX ficará igual ao que se poderia encontrar em um local de trabalho comum no Vale do Silício. O mesmo não pode ser dito sobre aquilo com o qual os visitantes se deparam quando passam por um par de portas duplas no coração da fábrica da empresa. À primeira vista, é difícil processar a visão do chão da fábrica de 51 mil metros quadrados. É um espaço contínuo com piso de epóxi acinzentado, paredes e colunas de sustentação brancas, o equivalente a uma pequena cidade. Pessoas, máquinas, barulho se amontoa nessa área. Bem perto da entrada, uma das cápsulas Dragon que foram à Estação Espacial Internacional e retornaram à Terra pende do teto com marcas negras de queimaduras na parte inferior de sua lateral. Logo embaixo da cápsula, no chão, há um par de pernas de pouso, de 7,6 metros de comprimento, construídas pela SpaceX para permitir ao foguete Falcon 1 repousar suavemente sobre o chão após um voo,
e assim poder voar outra vez. À esquerda dessa área de entrada há uma cozinha, e à direita está a sala de controle de missão. Trata-se de uma área isolada com extensas janelas de vidro e, à frente, telas do tamanho da parede para acompanhar o progresso do foguete. A sala tem 4 fileiras de mesas com cerca de 10 computadores, cada um deles para um membro da equipe de controle de missão. Caminhando um pouco mais adiante pela fábrica, há algumas áreas de trabalho industrial separadas umas das outras de maneiras mais informais. Em alguns lugares, há linhas azuis no chão para demarcar uma área, e em outros, bancadas de trabalho azuis dispostas em forma de quadrado para isolar o espaço. É comum ver um dos motores Merlin erguido no centro de uma dessas áreas de trabalho, com 6 técnicos instalando fios e ajustando partes e peças. Logo atrás desses espaços de trabalho, há um quadrado de vidro fechado grande o bastante para comportar 2 cápsulas Dragon. É uma sala estéril, onde os funcionários precisam vestir jalecos e toucas para manipular as cápsulas sem contaminá-las. Uns 12 metros à esquerda, há vários foguetes Falcon 9 deitados dispostos um ao lado do outro, recentemente pintados e à espera de transporte. Há algumas áreas enfiadas em meio a tudo isso, com paredes azuis e parecendo cobertas de tecido. São as zonas ultra-secretas onde a SpaceX pode estar desenvolvendo uma roupa de astronauta extravagante ou uma parte de foguete. Qualquer coisa que precise esconder de visitantes e funcionários não ligados ao projeto. Há uma grande área lateral separada, onde a companhia desenvolve todos os seus equipamentos eletrônicos, uma outra área para a criação de materiais de composição especial e outra para construir as carenagens do tamanho de um ônibus que envolvem os satélites. Centenas de pessoas se movem ao mesmo tempo pela fábrica. Uma mistura de técnicos arrojados, com tatuagens e bandanas, e jovens engenheiros de colarinho branco. Um cheiro de suor de crianças que acabaram de sair do parquinho permeia o prédio e indica sua atividade ininterrupta. Musk imprimiu sua marca pessoal por toda a fábrica. Há detalhes, como o centro de dados banhado por luzes azuis para dar ao ambiente um clima de ficção científica. Os computadores, do tamanho de geladeiras sob as luzes, têm seus nomes marcados com letras de forma grandes para dar a impressão de que foram feitos pela Cyberdyne Systems, a empresa fictícia da franquia Exterminador do Futuro. Perto dos elevadores, Musk pôs uma reluzente figura do Homem de Ferro em tamanho natural. Sem dúvida, o elemento mais muskiano da fábrica é o espaço de escritórios construído bem no centro. Trata-se de uma estrutura de vidro de 3 andares, com salas de reunião e mesas, que se ergue em meio a várias áreas de soldagem e construção. Parece bizarro ter um escritório transparente dentro dessa colmeia industrial. Mas Musk quis que os engenheiros assistissem o tempo todo ao que está acontecendo com as máquinas e assegurar que eles passassem pela fábrica e falassem com os técnicos a caminho de suas mesas. A instalação toda é um templo devotado ao que a SpaceX vê como sua maior arma no jogo de construção de foguetes: a fabricação interna. A companhia faz ela mesma de 80% a 90% de seus foguetes, motores, equipamentos eletrônicos e outros componentes. É uma estratégia que deixa absolutamente perplexos concorrentes como a United Launch Alliance, que se gaba abertamente de depender de mais de 1.200 fornecedores para produzir seus produtos finais. A ULA, uma parceira entre a Lockheed Martin e a Boeing, vê a si própria como uma fábrica de criação de empregos e não um modelo de ineficiência. Uma empresa aeroespacial típica faz uma lista do que precisa para um sistema de lançamento e entrega o design e as especificações a uma miríade de terceirizados, que então constroem os componentes. A SpaceX tende a comprar o menos possível para poupar dinheiro e também porque vê a dependência de fornecedores, sobretudo os estrangeiros, como um ponto fraco. Tal postura parece exagerada à primeira vista. Empresas fazem coisas como rádios e unidades de distribuição de energia há décadas. Reinventar a roda para cada computador e equipamento de um foguete pode significar mais chances de erro e, em geral, desperdício de tempo. No entanto, para a SpaceX, a estratégia funciona. Além de construir os próprios motores, corpos de foguetes e cápsulas, a companhia cria as próprias placas-mães e circuitos, sensores que detectam vibrações, computadores de voo e painéis solares.
Só por ter aperfeiçoado um rádio, por exemplo, os engenheiros da SpaceX descobriram que podem reduzir o peso do aparelho em 20%. E a economia de custo de um rádio feito internamente é enorme, caindo de algo entre 50 e 100 mil dólares. Preços de equipamentos de nível industriais usados por empresas aeroespaciais para 5 mil dólares a unidade na SpaceX. De início, é difícil acreditar nesse tipo de diferença de preço, mas há dezenas, se não centenas de campos onde a SpaceX tem assegurado essa economia. Seus equipamentos tendem a ser construídos a partir de aparelhos eletrônicos já disponíveis ao consumidor comum, em oposição aos equipamentos de nível espacial, usado por outros na indústria. A empresa teve que trabalhar anos para provar à NASA que os aparelhos eletrônicos padrão se tornaram bons o suficiente para competir com sistemas mais caros, especializados e considerados confiáveis anos atrás. A indústria aeroespacial tradicional faz as coisas da mesma maneira há muito tempo, disse Drew Eldin, ex-engenheiro da SpaceX. O maior desafio foi convencer a NASA a dar uma chance a algo novo e apresentar provas por escrito de que as peças eram de qualidade boa o bastante. Para provar à agência espacial e a si mesma que está fazendo a escolha certa, a SpaceX, às vezes, enche um foguete tanto de equipamentos padrão da indústria quanto de protótipos que ela própria cria para testá-los durante voos. Os engenheiros, então, comparam as características de desempenho dos aparelhos. Quando um componente desenvolvido pela SpaceX iguala ou supera em desempenho produtos comerciais, torna-se, na prática, o hardware usado. A SpaceX tem feito muitas vezes um trabalho pioneiro ao desenvolver sistemas de hardware bastante complexos. Um exemplo clássico é um dos aparelhos de aparência mais estranha da fábrica. Uma máquina de 2 andares, criada para realizar o que é conhecido como soldagem por fricção e mistura mecânica. A máquina permite à SpaceX automatizar o processo de soldagem de folhas de metal enormes, como as que formam o corpo dos foguetes Falcon. Um braço pega um dos painéis do corpo do foguete, alinha-o contra outro painel e, em seguida, os junta com uma solda que pode chegar a 6 metros ou mais. Empresas do ramo aeroespacial, em geral, tentam evitar soldas sempre que possível, porque elas criam pontos fracos no metal, e por isso, além de limitar o tamanho das folhas de metal que podem ser usadas, ainda causa outras restrições no design do foguete. Desde o início da SpaceX, Musk pressiona a companhia a dominar a soldagem por fricção e mistura mecânica, na qual uma ferramenta giratória é pressionada em alta velocidade contra a junta entre 2 pedaços de metal para fundir suas estruturas de cristalinos. É como se você aquecesse 2 folhas de alumínio e as juntasse, pondo o polegar entre a junção e torcendo o metal. Esse tipo de soldagem tende a resultar em ligações muito mais fortes do que as de soldas tradicionais. Empresas já realizavam a soldagem por fricção e mistura, mas não em estruturas tão grandes quanto o corpo de um foguete, ou no nível em que a SpaceX tem usado a técnica. Como resultado de sua política de tentativas e erros, a empresa pode agora unir folhas de metal grandes e finas e eliminar centenas de quilos de peso nos foguetes Falcon, assim como é capaz de usar ligas metálicas mais leves e evitar o uso de rebites, prendedores e outras estruturas de sustentação. Pode ser que em breve os concorrentes de Musk na indústria automobilística precisem fazer o mesmo, já que a SpaceX transferiu alguns equipamentos e técnicas para a Tesla. A esperança é a de que a montadora seja capaz de produzir carros mais leves e mais fortes. A tecnologia tem se provado tão valiosa que concorrentes da SpaceX passaram a copiá-la e a tentar roubar da empresa alguns especialistas da área. A Blue Origin, companhia de foguetes secreta de Jeff Bezos, tem sido particularmente agressiva, tendo contratado Ray Miriekta, um dos maiores especialistas do mundo em soldagem por fricção e mistura mecânica, o que deflagrou uma grande rixa entre o dono da Amazon e Musk. A Blue Origin faz esses ataques cirúrgicos a talentos especializados, oferecendo o dobro de seus salários. Acho isso desnecessário e um pouco rude, argumentou Musk. Na SpaceX, as pessoas se referem com escárnio a Blue Origin como BO, e em determinado momento, a empresa criou um filtro de e-mails para detectar mensagens com Blue e Origin a fim de impedir o roubo de funcionários. A relação entre Musk e Bezos azedou, e eles já não conversam mais sobre sua ambição em comum de chegar a Marte.
Acho que ele tem um desejo insaciável de ser o Rei Bezos, disse Musk. Tem uma ética de trabalho implacável e quer matar todos no comércio eletrônico. Mas, sinceramente, não é o cara mais divertido do mundo. No início da SpaceX, Musk sabia pouco sobre as máquinas e a quantidade de trabalho pesado necessários para criar foguetes. Ele rejeitava pedidos para comprar equipamentos instrumentais especializados, até os engenheiros conseguirem explicar em termos claros por que precisavam de certos artigos, até a experiência convencê-lo. Musk também ainda não havia dominado algumas técnicas de administração pelas quais ficaria conhecido, e até certo ponto, mal afamado. Sua evolução como CEO e especialista em foguetes ocorreu juntamente com o amadurecimento da SpaceX como empresa. No início da jornada do Falcon 1, Musk era um executivo de softwares impetuoso, tentando aprender o básico sobre um mundo bem diferente. Na Zip2 e no PayPal, ele se sentia confortável ao defender suas opiniões e ao comandar equipes de programadores. Na SpaceX, ele teve que aprender tudo na prática. Primeiro, recorreu a livros para formar grande parte de seu conhecimento sobre foguetes. Entretanto, como a SpaceX contratava um profissional brilhante atrás do outro, Musk percebeu que podia explorar as reservas alheias de conhecimento. Prendia um engenheiro na fábrica da SpaceX e o questionava sobre um tipo de válvula ou material especializado. No começo, achei que ele estava me testando para ver se eu sabia tudo sobre o meu trabalho, contou Kevin Brogan, um dos primeiros engenheiros contratados pela companhia. Depois, percebi que ele estava tentando aprender. O interrogatório prosseguia até ele aprender 90% do que um engenheiro sabia. Aqueles que passaram um tempo significativo com Musk atestarão sua capacidade de absorver quantidades incríveis de informação, recordando-as quase à exatidão. Essa é uma de suas habilidades mais importantes e intimidantes, e parece funcionar tão bem hoje quanto na sua infância, quando ele sugava o conteúdo dos livros direto para o cérebro. Depois de alguns anos à frente da SpaceX, Musk se tornaria um especialista em aeroespaço, num nível do qual poucos CEOs de tecnologia sequer se aproximaram nos respectivos campos. Ele nos ensinava sobre o valor do tempo e nós o instruíamos sobre foguetes, afirmou Brogan. Em termos de tempo, Musk pôde estabelecer, para a entrega de produtos de produção muito complexa, metas mais agressivas do que qualquer outro executivo da história. Tanto seus funcionários quanto o público descobriram que esse é um dos aspectos mais irritantes de seu caráter. De acordo com Brogan, Elon sempre foi otimista, para usar uma palavra simpática. Ele pode ser um mentiroso de carteirinha quando as coisas precisam ser feitas. Estabelece um prazo imaginável, extremamente agressivo, supondo que tudo vai dar certo, e depois o encurta, supondo que todo mundo pode trabalhar com mais afinco. Musk tem sido alvo de piadas na imprensa por estabelecer e depois descumprir datas de entrega de seus produtos. Esse é um dos hábitos que lhe causaram mais problemas quando a SpaceX e a Tesla tentaram levar ao mercado os primeiros produtos. Repetidas vezes, Musk se via tendo que fazer uma declaração pública e dar uma nova série de desculpas por um atraso. Lembrado do seu prazo inicial de 2003 para lançar o Falcon 1, ele fingiu surpresa. Você está falando sério? Nós dissemos isso? Ok, é ridículo. Acho que eu não sabia de que diabo estava falando. A única coisa em que eu tinha experiência anterior eram softwares. E sim, é possível escrever um monte de softwares e lançar um site na internet em um ano, sem problema. Isso não é como softwares. Com foguetes não funciona assim. Musk simplesmente não consegue evitar. É um otimista por natureza e parece que faz cálculos sobre o tempo que algo levará para ser feito, baseando-se na ideia de que tudo dará certo em cada etapa e de que todos os membros de sua equipe têm habilidades e ética profissional muskianas. Como Brogan brincou, Musk pode prever o tempo que um projeto de software exigirá, contando a quantidade de segundos necessários fisicamente para escrever uma linha de código e, em seguida, extrapolando isso para qualquer que seja o número de linhas de código que espera que o software tenha. É uma analogia imperfeita, mas que não parece tão distante de sua visão de mundo. Ainda de acordo com Brogan, tudo o que ele faz é rápido. Ele mija bem depressa. É como uma mangueira de incêndio, 3 segundos e acabou. Ele está autenticamente com pressa. Questionado sobre sua conduta, Musk declarou: "Eu, com certeza, tento não estabelecer objetivos impossíveis. Acho que objetivos impossíveis são desmotivantes. Você não quer dizer às pessoas para atravessar uma parede batendo a cabeça nela.
Nunca estabeleço metas impossíveis intencionalmente, mas, sem dúvida, sempre fui otimista em relação a prazos de execução. Estou tentando me recalibrar para ser mais realista. Não acho que sou 100% assim ou algo do tipo. Quer dizer, no início da SpaceX, foi apenas a falta de entendimento sobre o que é preciso para desenvolver um foguete. Nesse caso, eu estava errado, digamos, em 200%. Acho que futuros programas podem estar equivocados em algo entre 25% e 50%, e não em 200%. Portanto, em geral, acho que você deseja ter um prazo no qual, baseado em tudo o que se sabe, o cronograma deve ser X e deve ser executado nessa direção, mas com o entendimento de que acontecerá todo tipo de coisa, ainda por saber, e que empurrará a data para além do prazo previamente estabelecido. Isso não significa que não deveríamos ter por meta aquela data desde o início. Estabelecer outro prazo teria sido um aumento de tempo arbitrário. É diferente de dizer, bem, o que você promete às pessoas? Porque o que se quer é prometer a elas algo que inclua uma margem no cronograma. Mas para cumprir os prazos anunciados, é preciso ter um cronograma interno com prazos mais apertados. Às vezes, ainda assim, se descumpre o cronograma anunciado ao público. A SpaceX, aliás, não está sozinha. Atrasar é típico da indústria aeroespacial. A questão não é se está atrasado, mas quanto o cronograma estará furado. Acho que não se conclui um programa espacial no prazo desde a maldita Segunda Guerra Mundial. Lidar com cronogramas epicamente agressivos e com as expectativas de Musk tem obrigado os engenheiros da SpaceX a desenvolver uma variedade de técnicas de sobrevivência. Elon costuma pedir propostas muitíssimo detalhadas de como os projetos serão realizados. Os funcionários têm aprendido a jamais dividir em meses ou semanas o tempo necessário para realizar algo. Musk quer previsões detalhadas em dias, horas e, às vezes, até contagens regressivas em minutos. E as consequências do descumprimento de cronogramas são sérias. Você tinha que colocar no cronograma quando ia ao banheiro, contou Brogan. E eu explicava, Elon, às vezes as pessoas precisam dar uma longa cagada. Os principais gerentes da SpaceX trabalham juntos, para basicamente criar cronogramas falsos que sabem que agradarão a Musk, mas que são impossíveis de cumprir. Tal situação não seria tão horrível se as metas fossem mantidas internamente. Musk, porém, tende a citar os cronogramas falsos aos clientes, dando a eles, sem querer, falsas esperanças. Em geral, cabe a Gwynne Shotwell, presidente da SpaceX, limpar a bagunça resultante. Ela terá que telefonar para o cliente e dar um prazo mais realista, ou inventar um monte de desculpas que justifiquem os atrasos inevitáveis. Pobre Gwynne, disse Brogan. Ouvi-la ao telefone com os clientes é angustiante. É inquestionável o fato de Musk ser um mestre na arte de arrancar o máximo de seus funcionários. Entreviste 3 dúzias de engenheiros da SpaceX e cada um deles citará uma nuance gerencial usada por Musk para fazer as pessoas cumprirem os prazos. Um exemplo de Brogan. Enquanto um gerente típico determina um prazo para o funcionário, Musk orienta seus engenheiros a assumir a responsabilidade por suas datas de entrega. Segundo ele, Musk não diz, você tem que fazer isso para as 2 da tarde de sexta-feira. Ele diz, preciso que o impossível seja feito até as 2 da tarde de sexta-feira. Você pode fazer? Então, quando você responde que sim, você não está trabalhando duro porque ele lhe disse que trabalhasse. Você está trabalhando duro para si mesmo. É uma diferença perceptível. Você se comprometeu a fazer o seu trabalho. E ao recrutar centenas de profissionais brilhantes e motivados, a SpaceX tem maximizado as potências individuais. Uma pessoa que trabalha 16 horas por dia acaba sendo mais eficiente do que 2 que trabalham 8 horas por dia juntas. O indivíduo não tem que fazer reuniões, chegar a um consenso ou trazer outras pessoas para acelerar o progresso de um projeto. Ele apenas continua trabalhando, trabalhando e trabalhando. O funcionário ideal da SpaceX é alguém como Steve Davis, seu diretor de projetos avançados. Ele tem trabalhado 16 horas por dia, todos os dias há anos, disse Brogan. Produz mais do que 11 pessoas juntas. Para encontrar Davis, Musk ligou para um professor assistente do Departamento de Aeronáutica de Stanford e perguntou se havia algum candidato a mestrado ou doutorado esforçado e brilhante e que não tivesse família. O professor indicou Davis, que à época tentava obter um diploma de mestrado em engenharia aeroespacial
para juntar a seus diplomas em finanças, engenharia mecânica e física de partículas. Musk telefonou para Davis numa quarta-feira e lhe ofereceu um emprego na sexta-feira seguinte. Davis foi o 22º contratado da SpaceX e se tornou a 12ª pessoa mais importante ainda na empresa. Fez 35 anos em 2014. Davis trabalhou algum tempo em Quad, a época que considerou a melhor de sua vida. Toda noite você podia escolher entre dormir junto ao foguete, numa barraca onde lagartixas se arrastavam em cima de você, ou fazer uma viagem de 1 hora de barco, que deixava qualquer um enjoado para voltar à ilha principal, contou. Toda noite era preciso escolher o sofrimento do qual menos se lembrasse. Vivíamos sempre com calor e exaustos. Era incrível. Depois de trabalhar no Falcon 1, Davis passou para o Falcon 9 e, em seguida, para a Dragon. O design da Dragon levou 4 anos para ser criado. É, provavelmente, o projeto mais rápido desse gênero já feito na história da indústria aeroespacial. Começou com Musk e um pequeno grupo de engenheiros, a maioria com menos de 30 anos, e chegou a ter 100 profissionais envolvidos. Eles copiaram o trabalho de uma cápsula anterior e leram cada estudo publicado pela NASA e por outros órgãos de aeronáutica sobre projetos como o Gemini e a Apollo. Se você procurar algo como o algoritmo de orientação de reentrada da Apollo, encontrará bancos de dados enormes que simplesmente cospem a resposta, disse Davis. Os engenheiros da SpaceX tiveram então que descobrir como avançar a partir desses esforços e trazer a cápsula para a época atual. Algumas melhorias eram óbvias e foram facilmente executadas, enquanto outras exigiam mais engenhosidade. O Saturno V e o Apollo tinham computadores colossais que produziam apenas uma fração da potência que pode ser alcançada hoje em, digamos, um iPad. Os engenheiros da SpaceX sabiam que podiam economizar muito espaço ao eliminar alguns computadores e, ao mesmo tempo, acrescentar recursos com seus equipamentos mais potentes. Eles concluíram que, embora se parecesse muito com o Apollo, a Dragon teria ângulos de parede mais acentuados, a fim de abrir espaço para equipamentos e para os astronautas que a empresa esperava enviar. A SpaceX também conseguiu a lista de componentes do PICA, o Estudo de Proteção contra o Calor, por meio de um acordo com a NASA. Os engenheiros da companhia descobriram como fazê-lo de maneira mais barata e o aprimoraram para que a Dragon, desde o primeiro dia, pudesse resistir ao calor de uma reentrada ao voltar de Marte. O custo total da Dragon chegou a 300 milhões de dólares, o que estaria na ordem de 10 a 30 vezes menos do que os projetos de cápsula realizados por outras empresas. O metal chega, nós o desenrolamos, soldamos e fazemos as coisas, explicou Davis. Construímos quase tudo internamente, por isso os custos baixaram. Davis, assim como Brogan e muitos outros engenheiros da SpaceX, recebeu de Musk pedidos para fazer o aparentemente impossível. O seu favorito data de 2004. A SpaceX precisava de um acionador que desencadeasse a ação da junta universal usada para direcionar o estágio superior do Falcon 1. Davis nunca tinha construído uma peça mecânica e, naturalmente, saiu em busca de alguns fornecedores que pudessem fazer um acionador eletromecânico para ele. Recebeu um orçamento de 120 mil dólares. Segundo Davis, Elon riu e retrucou: essa peça não é mais complexa do que um abridor de porta de garagem. Seu orçamento é de 5 mil. Faça funcionar. Davis levou 9 meses para criar o acionador. No fim do processo, demorou 3 horas para escrever um e-mail para Musk abordando os prós e os contras do dispositivo. Nele, explicou os pormenores sobre como projetar a peça, por que fizera tais opções e qual seria o custo. Quando clicou em enviar, Davis sentiu a ansiedade aumentar, sabendo que dera tudo de si durante quase 1 ano para fazer algo que um engenheiro em outra empresa aeroespacial nem chegaria a tentar. Musk recompensou todo o trabalho e a angústia de Davis com uma de suas respostas padrão. Mandou um e-mail com um OK. O acionador criado por Davis acabou custando 3.900 dólares e voou para o espaço com o Falcon 1. Investi cada grama de capital intelectual que eu tinha naquele e-mail e no minuto seguinte recebi aquela resposta simples, ponderou Davis. Todo mundo na empresa estava vivendo essa mesma experiência. Uma das características de Elon
de que mais gosto é sua capacidade de tomar grandes decisões muito rapidamente. Até hoje é assim. Kevin Watson pôde atestar isso. Ele entrou para a SpaceX em 2008, depois de passar 24 anos no Laboratório de Propulsão a Jato, JPL na sigla em inglês, da NASA. Trabalhou ali numa ampla variedade de projetos, inclusive construindo e testando sistemas de computadores que podiam resistir às condições difíceis do espaço. O JPL, em geral, comprava computadores caros e especialmente robustos, o que frustrava Watson. Ele sonhava com maneiras de criar computadores bem mais baratos e igualmente eficientes. Ao participar de uma entrevista de emprego com Musk, Watson soube que a SpaceX precisava desse tipo de raciocínio. Elon queria que a maior parte dos sistemas de computadores de um foguete custasse não mais do que $10 mil. Era um número insano para os padrões da indústria aeroespacial, em que os sistemas de aviônica para um foguete custam geralmente bem mais de $10 milhões. De acordo com Watson, na indústria aeroespacial tradicional, custaria mais de $10 mil só a comida de uma reunião para discutir o custo da aviônica. Watson prometeu a Musk, durante a entrevista, que poderia fazer o improvável e entregar o sistema de aviônica de $10 mil. Ele começou a trabalhar na produção de computadores para a Dragon logo depois de ser contratado. O primeiro sistema se chama Cuckoo. Essa caixa de comunicação iria para dentro da Estação Espacial Internacional e se comunicaria com a Dragon. Vários membros da NASA se referiam aos engenheiros da SpaceX como os caras da garagem, e eram céticos em relação à capacidade da startup de fazer praticamente qualquer coisa, incluindo a construção desse tipo de máquina. Entretanto, a SpaceX desenvolveu o computador de comunicação em tempo recorde, e este acabou sendo o primeiro sistema do tipo a passar nos testes de protocolo da Agência Espacial de primeira. Integrantes da NASA foram obrigados a dizer cuco várias vezes durante as reuniões, uma pequena provocação planejada desde o início pela SpaceX para torturar a NASA. À medida que os meses se passaram, Watson e outros engenheiros desenvolveram todos os sistemas de computadores para a Dragon e depois adaptaram a tecnologia para o Falcon 9. O resultado foi uma plataforma de aviônica totalmente redundante que usava uma mistura de equipamentos de comunicação comuns e produtos feitos internamente pela SpaceX. Custou um pouco mais de $10 mil, porém, chegou perto de cumprir o objetivo de Musk. A SpaceX revigorou Watson, que se desencantara com o JPL por sua burocracia e o desperdício de dinheiro. Musk tinha que aprovar cada gasto superior a $10 mil. Era seu dinheiro que estávamos gastando, e ele ficava de olho, como deveria mesmo, disse Watson. Musk se assegurava de que nada de estúpido fosse feito. Decisões eram tomadas depressa durante reuniões semanais e a empresa inteira as adotava. Era incrível a velocidade com que as pessoas se adaptavam ao que saía daquelas reuniões, contou Watson. O navio inteiro podia virar 90 graus imediatamente. A Lockheed Martin jamais poderia fazer algo assim. Ele continuou. Elon é brilhante. Está envolvido com praticamente tudo. Entende de tudo. Se ele faz uma pergunta, você aprende muito depressa a não dar uma resposta baseada numa reação instintiva. Ele quer explicações que cheguem às leis fundamentais da física. Algo que ele entende realmente bem é a física dos foguetes. Entende como ninguém. O que tenho visto Elon resolver dentro de sua cabeça é impressionante. Ele pode entrar em discussões sobre o voo de um satélite e se podemos traçar a órbita certa e entregar a Dragon ao mesmo tempo. E ainda resolver todas essas equações em tempo real. É incrível ver a quantidade de conhecimento que ele acumulou ao longo dos anos. Não quero estar na pele de quem terá, algum dia, que competir com ele. Essa pessoa, provavelmente, terá de deixar o negócio e encontrar outra coisa para fazer. Porque Elon vai ser mais hábil, mais astuto e vai executar qualquer projeto ou ideia melhor do que qualquer um. Uma das maiores descobertas de Watson na SpaceX foi o laboratório de testes no terceiro andar da fábrica em Hawthorne. A empresa tem dispostas, em mesas de metal, versões para teste de todos os mecanismos e equipamentos eletrônicos que fazem parte de um foguete. A rigor, ela produziu o interior do foguete de ponta a ponta para fazer milhares de simulações de voo. Alguém lança o foguete a partir de um computador e então cada peça dos sistemas mecânico e computacional é monitorada com sensores. Um engenheiro pode dizer a uma válvula para se abrir e, em seguida, verificar se ela se abriu, com que rapidez o fez e o nível de corrente que passa para ela.
Esse instrumento de testes permite aos engenheiros da SpaceX fazer simulações antes dos lançamentos e calcular como lidariam com todo tipo de anomalia. Durante os voos de verdade, a SpaceX pode usar as instalações de teste para reproduzir erros vistos no Falcon ou na Dragon e fazer os ajustes necessários. Com esse sistema, ela tem feito várias mudanças em voos. Num dos casos, alguém identificou um erro num arquivo de software horas antes do lançamento. Engenheiros mudaram o arquivo, checaram como isso afetava o mecanismo de testes e, como nenhum problema foi detectado, enviaram-no para o Falcon 9, que aguardava na plataforma de lançamento. Tudo isso em menos de 30 minutos. A NASA não estava acostumada com isso, disse Watson. Se algo dava errado com o ônibus espacial, todo mundo simplesmente se resignava a esperar 3 semanas para tentar um novo lançamento. De vez em quando, Musk envia um e-mail a toda a empresa para impor uma nova política ou informar sobre algo que o está incomodando. Um dos mais famosos data de maio de 2010 e tem como assunto: acrônimos são um saco. Há uma tendência assustadora de usar acrônimos inventados na SpaceX. O uso excessivo de acrônimos inventados é um impedimento significativo à comunicação, e manter uma boa comunicação à medida que crescemos é muito importante. Individualmente, alguns acrônimos aqui e ali podem não parecer algo tão ruim, mas se 1000 pessoas não param de inventá-lo, com o tempo, o resultado será um enorme glossário que teremos de entregar aos novos funcionários. Ninguém consegue se lembrar de todos esses acrônimos. As pessoas não querem parecer estúpidas numa reunião, então elas ficam lá, sentadas na ignorância, o que é particularmente difícil para novos funcionários. Isso precisa parar imediatamente ou tomarei uma atitude drástica. Tenho dado avisos suficientes ao longo dos anos. A não ser que seja aprovado por mim, um acrônimo não deve entrar no glossário da SpaceX. Se um acrônimo existente não pode ser justificado de maneira razoável, deve ser eliminado conforme requisitei no passado. Por exemplo, não deve haver nenhuma designação HTS, Stand de Testes Horizontal, ou VTS, Stand de Testes Vertical, para estandes de teste. Estes são particularmente estúpidos, porque contêm palavras desnecessárias. Um stand em nosso local de testes é obviamente um stand de teste. VTS-3 tem 4 sílabas, comparado a tripé, que tem 2. Portanto, é mais demorado dizer a maldita versão em acrônimo do que o nome em si. O teste-chave para um acrônimo é questionar se ele ajuda ou prejudica a comunicação. Tudo bem usar um acrônimo que a maioria dos engenheiros fora da SpaceX já conhece, como GUI, assim como inventar acrônimos ou abreviações de vez em quando, supondo que eu os tenha aprovado, como MVAC e M9 em vez de Merlin 1C Vacuum ou Merlin 1C Sea Level. Mas isso precisa ser mantido a um mínimo. Este foi um clássico de Musk. O e-mail é rude no tom, mas ainda assim não injustificável para um cara que apenas quer que as coisas sejam feitas com a maior eficiência possível. Há uma obsessão com algo que outras pessoas podem achar trivial, mas, ainda assim, tem um objetivo claro. É cômico no sentido de que Musk quer que a aprovação de todos os acrônimos passe por ele, mas está inteiramente de acordo com o estilo de gestão participativa que tem funcionado bem, sobretudo na SpaceX e na Tesla. Funcionários, desde então, passaram a chamar a política de acrônimos de regra ASS, acrônimo do assunto do e-mail em inglês. O princípio básico na SpaceX é assumir seu trabalho e entregar os resultados. Quem espera orientação ou instruções detalhadas, pena. O mesmo vale para quem anseia por um feedback. E a pior coisa que alguém pode fazer é informar a ele que o que está pedindo é impossível. Um funcionário pode dizer a ele que não há como fazer o custo para algo como um acionador baixar até o valor desejado por ele, ou que simplesmente não há tempo suficiente para construir uma peça no prazo estipulado. Elon dirá: tudo bem, você está fora do projeto e agora eu sou o CEO dele. Vou fazer o seu trabalho e ainda ser o CEO de 2 empresas, tudo ao mesmo tempo, e vou entregar no prazo, explicou Brogan. O mais louco de tudo é que Elon realmente faz isso. Toda vez que ele demitiu alguém e assumiu o trabalho da pessoa, entregou o resultado final do projeto. É irritante para as duas partes quando a cultura da SpaceX entra em atrito com os órgãos mais burocráticos, como a NASA, a Força Aérea dos Estados Unidos e a Administração da Aviação Federal. Os primeiros indícios dessas dificuldades surgiram em Quaj, onde funcionários do governo às vezes questionavam o que viam como uma atitude arrogante da SpaceX em relação ao processo de lançamento. Às vezes, a SpaceX queria fazer uma mudança nos procedimentos,
mas, qualquer que fosse a alteração, se exigia grande burocracia. A empresa, por exemplo, detalhava todos os passos necessários para substituir um filtro, vestir luvas, usar óculos de proteção, remover uma porca, e depois queria alterar esse procedimento ou usar outro tipo de filtro. A FAA precisava de uma semana para analisar o novo processo para que a SpaceX pudesse mudar o filtro no foguete. Uma demora que Musk e os engenheiros consideravam ridícula. Certa ocasião, depois de algo assim acontecer, Musk agrediu verbalmente um funcionário da FAA durante uma videoconferência com membros da equipe da SpaceX e da NASA. A coisa esquentou e ele repreendeu o cara num nível pessoal durante uns 10 minutos, disse Brogan. Musk não se lembrou desse incidente específico, mas recordou outros confrontos com a FAA. Certa vez, ele fez uma lista das coisas que considerava tolas, ditas por um subordinado da FAA durante uma reunião, e a enviou para o chefe do cara. E então, esse gerente toupeira me enviou um longo e-mail dizendo que ele estava no programa do ônibus espacial, que era responsável por 20 lançamentos, ou algo assim, e questionando como eu ousava dizer que o outro cara estava errado, contou Musk. Respondi que não apenas ele está errado, e vou expor de novo os motivos, como você está errado, e vou expor os motivos. Acho que ele não me enviou outro e-mail depois disso. Estamos tentando criar um impacto realmente grande na indústria espacial. Se as regras são tais que não se consegue progredir, então é necessário lutar contra as regras. Há um problema fundamental com os reguladores. Se um regulador concorda em mudar uma regra e algo ruim acontece, ele pode facilmente ter a carreira condenada. Mas, se ele altera a regra e algo bom acontece, ele não ganha nada com isso. Portanto, o processo é muito assimétrico. É muito fácil entender por que os reguladores resistem a mudar as regras. Há uma grande punição de um lado e nenhuma recompensa do outro. Como qualquer pessoa racional se comportaria num cenário assim? Em meados de 2009, a SpaceX contratou Ken Bowersox, um ex-astronauta, como vice-presidente de segurança de astronautas e garantia da missão. Bowersox se encaixava no perfil de contratação valorizada por uma grande e clássica empresa aeroespacial. Era formado em engenharia aeroespacial pela Academia Naval dos Estados Unidos. Fora piloto de testes da Força Aérea e voara no ônibus espacial algumas vezes. Muita gente da SpaceX viu sua chegada à empresa como algo bom. Ele era considerado um tipo dedicado e digno que ofereceria um segundo olhar sobre muitos procedimentos da SpaceX, garantindo que a empresa fizesse tudo de maneira segura e padronizada. Bowersox foi parar bem no meio do constante embate da SpaceX entre realizar as tarefas com eficiência e sofrer com procedimentos tradicionais. Ele e Musk se desentenderam cada vez mais com o passar do tempo. Bowersox começou a achar que suas opiniões estavam sendo ignoradas. Durante um incidente em particular, uma peça percorreu todo o caminho até o estande de testes com um grande defeito, descrito por um engenheiro como o equivalente a uma xícara de café sem fundo, em vez de ser recolhida à fábrica. De acordo com os observadores, Bowersox argumentou que a SpaceX deveria voltar e investigar o processo que levara ao erro e consertá-lo na raiz. Musk decidiu que sabia qual era a origem do problema e demitiu Bowersox depois de 2 anos de trabalho. Bowersox se recusou a falar oficialmente sobre seu período na SpaceX. Várias pessoas da empresa consideraram o incidente com ele um exemplo de como o jeito agressivo de Musk pode minar alguns processos muito necessários. Já Elon tem outra perspectiva da situação e considera que Bowersox não estava à altura das exigências de engenharia da SpaceX. Alguns altos funcionários do governo deram suas opiniões pessoais sobre Musk, embora sem se dispor a me deixar citar seus nomes. Um deles achava horrível o modo como Musk tratava generais da Força Aérea e militares de patente semelhante. Elon é conhecido por repreender até altos funcionários quando acha que eles estão errados, e não se desculpa por isso. Outro não podia acreditar quando Musk chamava pessoas muito inteligentes de idiota. Imagine a pior maneira possível de se expressar, e era assim, disse essa pessoa. A vida com Elon é como a de um casal que tem muita intimidade. Ele pode ser gentil e leal, e em seguida, realmente duro com os outros desnecessariamente. Um ex-funcionário achou que Musk precisaria moderar mais nos próximos anos
se a SpaceX quisesse continuar a se dar bem com as forças armadas e as agências do governo em sua tentativa de derrotar empresas bem estabelecidas. Seu maior inimigo será ele mesmo e o modo como ele trata as pessoas, disse essa pessoa. Quando Musk entra em atrito com pessoas de fora, Gwynne Shotwell costuma atenuar a situação. Assim como Elon, ela é desbocada e tem uma personalidade esquentada, mas se dispõe a fazer o papel de conciliadora. Essas habilidades têm lhe permitido lidar com as operações do dia a dia da SpaceX, deixando Musk concentrado na estratégia geral, no design dos produtos, no marketing e na motivação dos funcionários. Como todos os assistentes em que Musk mais confia, Shotwell tem se disposto a permanecer nos bastidores, fazer seu trabalho e se ater à missão da companhia. Shotwell cresceu nos subúrbios de Chicago, filha de uma artista plástica e um neurocirurgião. Desempenhava o papel de filha brilhante e bonita que tirava nota A na escola e fazia parte do grupo de animadoras de torcida. Não demonstrava pendor para as ciências e não sabia bem o que fazia um engenheiro. Contudo, havia pistas de que tinha talentos um tanto peculiares. Ela era a filha que cortava a grama e ajudava a montar a cesta de basquete da família. No segundo ano da escola, desenvolveu um breve interesse por motores de carros, e a mãe lhe comprou um livro que detalhava o funcionamento deles. Mais tarde, no ensino médio, a mãe a forçou a assistir uma palestra no Illinois Institute of Technology numa tarde de sábado. Ao ouvir um dos debates, Shotwell ficou fascinada por uma engenheira mecânica de 50 anos. Ela usava uma roupa bonita, um terninho e sapatos que eu amei. Era alta e andava muito bem de salto. Shotwell conversou com a engenheira depois do evento, aprendendo sobre seu trabalho. Foi naquele dia que eu decidi me tornar engenheira mecânica, disse ela. Shotwell foi em frente, graduou-se em engenharia mecânica e fez mestrado em matemática aplicada pela Universidade Northwestern. Em seguida, foi trabalhar na Chrysler. Era uma espécie de programa de treinamento em gerenciamento destinado a recém-formados de destaque com provável potencial para a liderança. No começo, ela ia a escolas de mecânica de automóveis. Eu adorava aquilo. E depois, passou por todos os departamentos. Quando trabalhava em pesquisa de motores, descobriu que havia ali 2 supercomputadores Cray, muito caros, ociosos, porque nenhum dos veteranos sabia como usá-los. Pouco tempo depois, Shotwell assumiu os computadores e os programou para realizar fluidodinâmica computacional, operações que simulam o desempenho de válvulas e outros componentes. O trabalho a mantinha interessada, mas o ambiente começou a irritá-la. Havia regras para tudo, incluindo muitos regulamentos sindicais sobre quem podia operar determinadas máquinas. Peguei uma ferramenta certa vez e recebi uma advertência formal, contou. Depois, abri uma garrafa de nitrogênio líquido e fui advertida. Comecei a pensar que o trabalho não era o que eu achava que seria. Ela saiu do programa de treinamento da Chrysler, se recompôs em casa e por um breve período cursou um doutorado em matemática aplicada. Quando voltou ao campus da Northwestern, um de seus professores mencionou uma oportunidade na Aerospace Corporation. Tudo menos um nome conhecido, a Aerospace Corporation tem sede em El II desde 1960, atuando como uma espécie de organização neutra e sem fins lucrativos que assessora a Força Aérea dos Estados Unidos, a NASA e outros organismos federais americanos em programas espaciais. A empresa prima pelo clima burocrático, mas tem se provado muito útil ao longo dos anos com suas atividades de pesquisa e sua capacidade de defender e vetar empreendimentos custosos. Shotwell ingressou na companhia em outubro de 1988 e trabalhou numa extensa variedade de projetos. Para um deles, teve de desenvolver um modelo térmico que mostrasse como as variações de temperatura no compartimento de carga do ônibus espacial afetavam o desempenho de equipamentos em cargas úteis diversas. Ela passou 10 anos na Aerospace e aprimorou suas habilidades como engenheira de sistemas. Contudo, no fim, começou a ficar irritada com o ritmo da indústria. Não entendia por que tinha que levar 15 anos para fazer um satélite militar, explicou. Era visível como meu interesse diminuía. Nos 4 anos seguintes, Shotwell trabalhou na Microcosm, uma startup da indústria espacial próxima à Aerospace Corporation, e se tornou diretora da divisão de sistemas espaciais e desenvolvimento de negócios.
Exibindo uma combinação de inteligência, confiança, objetividade e boa aparência, ela construiu a reputação de forte vendedora. Em 2002, um de seus colegas de trabalho, Hans Koenigsmann, foi para a SpaceX. Então, Shotwell o levou para um almoço de despedida e, na volta, o deixou na sede então chinfrim da SpaceX. Hans me disse para entrar e conhecer Elon, contou Shotwell. Fui e então disse a ele: você precisa de uma boa pessoa de desenvolvimento de negócios. No dia seguinte, Mary Beth Brown lhe telefonou para dizer que Musk queria entrevistá-la para o novo cargo de vice-presidente de desenvolvimento de negócios. Shotwell acabou sendo a funcionária número 7 da SpaceX. Dei 3 semanas de aviso prévio a Microcosm e reformei meu banheiro, porque sabia que não teria vida depois que aceitasse o emprego, contou ela. Nos primeiros anos de SpaceX, Shotwell realizou o feito milagroso de vender algo que a empresa não tinha. A SpaceX demorou muito mais tempo do que o planejado para realizar um voo bem-sucedido. Os fracassos ao longo do caminho eram constrangedores e ruins para o negócio. Entretanto, Shotwell conseguiu vender 1 dúzia de voos, tanto para o governo americano quanto para clientes comerciais, antes de a SpaceX pôr seu primeiro Falcon 1 em órbita. Sua habilidade para fechar acordos se estendia a negociar contratos vultosos com a NASA que mantiveram a SpaceX viva durante seus anos mais magros, incluindo um de 278 milhões de dólares em agosto de 2006 para começar a desenvolver veículos que pudessem transportar suprimentos para a Estação Espacial Internacional. Sua trajetória de sucesso fez de Shotwell a maior confidente de Musk na SpaceX, e no fim de 2008, ela se tornou presidente e diretora de operações da empresa. Parte das atribuições de Shotwell é reforçar a cultura da SpaceX como empresa à medida que esta cresce cada vez mais e começa a se assemelhar às tradicionais gigantes aeroespaciais das quais gosta de zombar. É capaz de assumir um ar tranquilo e afável e se dirigir a todos os funcionários durante uma reunião ou de convencer uma turma de possíveis contratações dos motivos pelos quais eles devem aceitar um emprego em que trabalharão insanamente. Durante uma dessas reuniões com um grupo de estagiários, levou cerca de 100 pessoas para um canto do refeitório. Usava botas pretas de salto alto, jeans apertados, uma jaqueta marrom e um lenço no pescoço e exibia brincos enormes de argola pendurados junto ao cabelo louro na altura do ombro. Andando para frente e para trás diante do grupo, com um microfone na mão, pediu que eles anunciassem a faculdade que cursavam e em que projeto da SpaceX estavam trabalhando. Um estudante da Cornell trabalhava na Dragon, outro vinha da Universidade do Sul da Califórnia e atuava no design de sistemas de propulsão. Outro era da Universidade de Illinois e trabalhava com o grupo de aerodinâmica. Foram necessários uns 30 minutos para a turma inteira falar, e os estudantes estavam, pelo menos em termos de currículo acadêmico e entusiasmo no brilho dos olhos, entre os jovens mais impressionantes do mundo. Eles bombardearam Shotwell com perguntas: seu melhor momento, seu conselho para ser bem-sucedido, as ameaças de concorrentes da SpaceX. E ela respondeu com um misto de respostas sérias e brincadeiras. Certificou-se de enfatizar que era uma vantagem a SpaceX ser enxuta e inovadora em relação às empresas aeroespaciais mais tradicionais. Nossos concorrentes tremem de medo de nós, disse ao grupo. Os mastodontes terão que descobrir como se organizar e competir. E o nosso trabalho é fazer com que eles sejam extintos. Um dos maiores objetivos da SpaceX, disse Shotwell, era voar com a maior frequência possível. A companhia jamais pensou em ganhar uma fortuna com cada voo. Em vez disso, ganharia pouco com cada lançamento e manteria sua constância. Um voo no Falcon 9 custa 60 milhões de dólares, e a empresa gostaria de ver esse número cair para cerca de 20 milhões de dólares por meio de economias de escala e melhorias na tecnologia de lançamento. A SpaceX gastou 2,5 bilhões de dólares para levar 4 cápsulas Dragon à Estação Espacial Internacional e realizar 9 voos do Falcon 9 e 5 do Falcon 1. É um preço total por lançamento que os outros players da indústria não conseguem compreender, que dirá almejar. Não sei o que esses caras fazem com o dinheiro deles, disse Shotwell. Eles o estão fumando? Simplesmente não sei. Para ela, novos países estão demonstrando interesse por lançamentos, considerando a tecnologia de comunicação essencial para que suas economias cresçam e para equiparar seu status ao de nações desenvolvidas. Voos mais baratos ajudariam a SpaceX
a assumir a maior parte dos negócios desse novo grupo de clientes. A empresa também almeja participar de um mercado em expansão para voos tripulados, e jamais teve interesse em fazer voos turísticos de 5 minutos até a órbita terrestre baixa, como a Virgin Galactic e a X-Corp. Entretanto, tem capacidade para transportar pesquisadores para habitats orbitais que estão sendo construídos pela Bigelow Aerospace e para laboratórios científicos montados na órbita terrestre por diversos países. A SpaceX também passará a fazer seus próprios satélites, transformando-se numa loja espacial completa. Todos esses planos dependem de a empresa conseguir provar que pode fazer voos programados todo mês e cumprir os pedidos de lançamentos de 5 bilhões de dólares. A maioria de nossos clientes assinou contratos conosco cedo, queria nos apoiar e fez bons acordos para suas missões, disse ela. Agora, estamos numa fase em que precisamos cumprir os prazos e tornar mais eficientes as Dragons lançadas. Durante um breve período, a conversa com os estagiários chafurdou. Voltou-se para alguns incômodos do campus da SpaceX. A empresa aluga suas instalações e não tem conseguido oferecer benefícios como uma grande estrutura de estacionamento, o que facilitaria a vida de sua força de trabalho de 3.000 pessoas. Ela garantiu que estavam sendo providenciadas mais vagas de estacionamento, mais banheiros e mais benefícios que as startups de tecnologia costumam oferecer aos seus funcionários do Vale do Silício. "Eu quero uma creche", disse ela. No entanto, foi quando discutiu as maiores missões da SpaceX que Shotwell pôde de fato mostrar seu talento e inspirar os estagiários. Alguns deles claramente sonhavam em se tornar astronautas, e ela disse que trabalhar na SpaceX era quase com certeza a melhor chance de ir ao espaço, agora que a unidade de astronautas da NASA havia diminuído. Musk tornara sua prioridade a criação de roupas espaciais de visual bacana, e não do homem de marshmallow Stay Puft. De acordo com Shotwell, elas não podem ser pesadas e desagradáveis. Precisamos fazer melhor que isso. Quanto para onde os astronautas iriam? Bem, havia os habitats espaciais, a Lua e, claro, Marte como opções. A SpaceX já começou a testar um foguete gigante chamado Falcon Heavy, que irá muito mais longe no espaço do que o Falcon 9, e a outra espaçonave ainda maior a caminho. "Nosso foguete Falcon Heavy não levará um ônibus de tripulantes a Marte", explicou ela. "Então, há algo depois do Heavy. Estamos trabalhando nisso." Segundo ela, para tornar esse veículo realidade, os funcionários da SpaceX precisavam ser eficientes e persistentes. Certifique-se de que sua produtividade esteja alta. Se estivermos jogando um monte de merda no seu caminho, você precisa ser linguarudo e avisar. Essa não é uma qualidade muito aceita em outros lugares, mas na SpaceX é. E se isso parecia rude, que fosse. Para Shotwell, a corrida espacial comercial se resumia à SpaceX, à China e acabou. E, de um modo mais geral, a razão dessa corrida era assegurar a sobrevivência humana. Na visão dela, se você odeia as pessoas e acha que tudo bem se a raça humana for extinta, então dane-se você. Não vá para o espaço. Se você acha que vale a pena os humanos administrarem de alguma forma o risco e encontrarem um segundo lugar para viver, então deve se concentrar nessa questão e se dispor a gastar dinheiro. Tenho quase certeza de que seremos selecionados pela NASA para deixar módulos de aterragem e veículos de exploração em Marte. Então, a nossa primeira missão será levar para lá um monte de suprimentos, para que quando as pessoas chegarem a Marte, haja lugares para viver, alimentos para comer e coisas para elas fazerem. São conversas assim que empolgam e impressionam as pessoas na indústria aeroespacial, que há muito tempo esperam que surja uma empresa e revolucione de verdade as viagens espaciais. Especialistas em aeronáutica observaram que 20 anos depois de os irmãos Reeve iniciarem suas experiências, as viagens aéreas haviam se tornado uma rotina. Já os lançamentos espaciais parecem ter parado no tempo. Estivemos na Lua, enviamos veículos de pesquisa a Marte e exploramos o sistema solar. Mas tudo isso ainda são projetos isolados e imensamente caros. O custo continua extraordinariamente alto por causa da equação do foguete, explicou Carol Stoker, cientista planetária da NASA. Graças aos contratos com as Forças Armadas e o governo por meio de agências como a NASA, a indústria aeroespacial tem tido, historicamente, orçamentos enormes para trabalhar, tentando criar as maiores e mais confiáveis máquinas possíveis. Os negócios têm sido realizados visando ao desempenho máximo, para que as empresas aeroespaciais possam dizer que cumpriram as exigências.
tal estratégia faz sentido se você está tentando enviar um satélite militar de $1 bilhão para o governo americano e simplesmente não pode permitir que a carga útil exploda. Entretanto, em geral, essa postura reprime a busca por outros empreendimentos. Leva a inchaços e excessos e a uma paralisação da indústria espacial comercial. Fora a SpaceX, os provedores de lançamentos americanos já não são competitivos em relação a seus concorrentes de outros países. Eles têm uma capacidade de lançamento limitada e uma ambição questionável. O principal concorrente da SpaceX na área de satélites militares domésticos e outras cargas úteis grandes é a United Launch Alliance, um empreendimento conjunto, criado em 2006, quando a Boeing e a Lockheed Martin juntaram forças. O raciocínio sobre a união na época foi o de que o governo não tinha negócios suficientes para as duas empresas e que a combinação dos trabalhos de pesquisa e fabricação da Boeing e da Lockheed resultaria em lançamentos mais baratos e mais seguros. A ULA, United Launch Alliance, se apoia em décadas de trabalho com os veículos de lançamento Delta e Atlas, e tem realizado dezenas de voos de foguetes com êxito, tornando-se um modelo de confiabilidade. No entanto, nem o empreendimento conjunto, nem a Boeing ou a Lockheed, que podem, ambas, oferecer seus próprios serviços comerciais, chegaram perto de competir em preço com a SpaceX, com os russos ou com os chineses. Em sua maior parte, o mercado comercial global é dominado pela Arianespace, pela Long March e por veículos russos, disse Dave Burden, gerente-geral de programas civis e comerciais da Aerospace Corporation. Há vários preços sendo praticados e diferenças no modo como eles são desenvolvidos. Sendo mais direto, a ULA se tornou um constrangimento para os Estados Unidos. Em março de 2014, o então CEO da empresa, Michael Guess, atacou Musk durante uma audiência no Congresso, que tratou, em parte, de um pedido da SpaceX para assumir a maior parte dos lançamentos anuais do governo. Uma série de slides foi exibida para mostrar como os gastos do governo com os lançamentos dispararam desde que a Boeing e a Lockheed deixaram de ser um duopólio para se tornar um monopólio. De acordo com os cálculos apresentados por Musk na audiência, a ULA cobrava $380 milhões por voo, enquanto a SpaceX cobraria $90 milhões. O valor de $90 milhões foi mais elevado do que o padrão da SpaceX, $60 milhões, porque o governo faz certas exigências adicionais para lançamentos particularmente sensíveis. Pelo simples fato de escolher a SpaceX como seu provedor de lançamentos, observou Musk, o governo economizaria dinheiro suficiente para pagar pelo satélite que iria no foguete. Guess não tinha uma resposta válida. Alegou que os cálculos de Musk para o preço dos lançamentos da ULA eram imprecisos, mas deixou de apresentar seus próprios números. A audiência foi realizada quando as tensões entre os Estados Unidos e a Rússia estavam elevadas devido a ações agressivas desta na Ucrânia. Musk argumentou com razão que os Estados Unidos logo poderiam impor sanções à Rússia, que provavelmente se estenderiam a equipamentos aeroespaciais. A ULA depende de motores de fabricação russa para enviar equipamentos sensíveis das Forças Armadas Americanas em seu foguete Atlas V. Nossos veículos de lançamento Falcon 9 e Falcon Heavy são autenticamente americanos, salientou Musk. Projetamos e fabricamos nossos foguetes na Califórnia e no Texas. Guess contra-argumentou que a ULA havia comprado 2 anos de suprimento de motores russos e adquirido os esquemas das máquinas, traduzindo-os do russo para o inglês, e disse isso com uma cara séria. Alguns meses depois da audiência, a ULA destituiu Guess do cargo de CEO e assinou um acordo com a Blue Origin para desenvolver foguetes de fabricação americana. Alguns dos momentos mais desalentadores da audiência se deram quando o senador Richard Shelby, do Alabama, pegou o microfone para fazer perguntas. A ULA tinha fábricas no Alabama e ligações próximas com o senador. Shelby se sentiu compelido a fazer o papel de defensor do conterrâneo, ressaltando várias vezes que a ULA realizara 68 lançamentos com êxito e depois perguntando a Musk o que ele tinha realizado. A indústria aeroespacial é uma das maiores financiadoras de Shelby, e ele acabou se provando surpreendentemente pró-burocracia e anti-competição quando o assunto era levar objetos para o espaço. Segundo ele, é comum a competição resultar em melhor qualidade e contratos a preços mais baixos, mas o mercado de lançamentos não é comum. É uma demanda limitada enquadrada por políticas governamentais e industriais. A audiência em março, em que Shelby fez essas declarações,
acabaria se tornando, no fim das contas, uma vergonha. O governo concordara em abrir uma concorrência para 14 de seus lançamentos sensíveis, em vez de entregá-los diretamente à ULA. Musk havia ido ao Congresso defender sua tese de que a SpaceX fazia sentido como candidata viável a esse e outros lançamentos. No dia seguinte à audiência, a Força Aérea reduziu o número de lançamentos da concorrência de 14 para algo entre 7 e 1. Um mês depois, a SpaceX abriu um processo contra a Força Aérea, pedindo uma chance de entrar nessa disputa. No site freedomlaunch.com, criado pela empresa, esta afirma: a SpaceX não está buscando ser premiada com contratos para esses lançamentos. Estamos simplesmente buscando o direito de competir. O principal adversário da SpaceX para missões de reabastecimento da Estação Espacial Internacional e satélites comerciais dos Estados Unidos é a Orbital Sciences Corporation. Fundada na Virgínia, em 1982, a companhia começou de maneira não muito diferente da SpaceX, como a novata que conseguia financiamentos externos e se concentrava em levar satélites menores para a órbita terrestre baixa. A Orbital é mais experiente, embora tenha uma lista limitada de equipamentos. Ela depende de fornecedores, incluindo empresas russas e ucranianas, para seus motores e corpos de foguetes, o que a torna mais uma montadora de naves espaciais do que um verdadeiro fabricante, como a SpaceX. E, diferentemente também desta, suas cápsulas não conseguem resistir à viagem de retorno da Estação Espacial Internacional à Terra. Portanto, é incapaz de trazer de volta experimentos e outros bens. Em outubro de 2014, um dos foguetes da Orbital explodiu na plataforma de lançamento. Com seus lançamentos suspensos, enquanto o incidente era investigado, a Orbital pediu ajuda à SpaceX. Queria ver se Musk teria como atender alguns de seus clientes. A empresa também se comprometeu a deixar de usar motores russos. Quanto a levar humanos ao espaço, a SpaceX e a Boeing foram as vitoriosas numa concorrência da NASA para transportar astronautas até a Estação Espacial Internacional. A SpaceX receberá 2,6 bilhões de dólares e a Boeing 4,2 para desenvolverem cápsulas e levar astronautas para a Estação Espacial em 2017. A rigor, as duas companhias substituirão o ônibus espacial e recuperarão a capacidade dos Estados Unidos de realizar voos tripulados. Realmente, não me importo de a Boeing receber o dobro do dinheiro para cumprir as mesmas exigências da NASA, feitas à SpaceX com uma tecnologia pior, disse Musk. Ter duas empresas envolvidas é melhor para o avanço dos voos espaciais tripulados. A SpaceX, outrora, pareceu ser também uma empresa de um só produto. Seus planos originais eram ter o Falcon 1 como principal burro de carga. Com o voo custando algo entre 6 e 12 milhões de dólares, o Falcon 1 era de longe o meio mais barato de pôr algo em órbita, empolgando as pessoas da indústria espacial. Quando o Google anunciou seu Lunar X Prize em 2007, um prêmio de 30 milhões de dólares para quem conseguisse pousar um robô na Lua, muitas das propostas recebidas escolheram o Falcon 1 como seu veículo de lançamento preferido, porque parecia a única opção razoavelmente barata para levar algo à Lua. Cientistas no mundo inteiro também ficaram animados, acreditando que pela primeira vez tinham um meio de pôr experimentos em órbita com um custo compensador. Contudo, apesar de toda a conversa entusiasmada sobre o foguete, os contratos jamais se concretizaram. Ficou muito claro que havia uma demanda enorme pelo Falcon 1, mas nenhum dinheiro para isso, observou Shotwell. O mercado precisa ser capaz de sustentar certa quantidade de veículos, e 3 Falcon 1 por ano não mantém o negócio. O último lançamento desse foguete foi realizado em julho de 2009 em Kwaj. A SpaceX pôs um satélite em órbita para o governo malásio. Integrantes da indústria aeroespacial vêm reclamando desde então. O Falcon 1 foi uma grande jogada, disse Shotwell. Eu estava entusiasmada com isso e me decepcionei. Previ uma enxurrada de pedidos, mas depois de 8 anos, eles simplesmente não chegaram. A SpaceX, desde então, expandiu sua capacidade de lançamento num ritmo notável e parece estar prestes a trazer de volta a opção de 12 milhões de dólares por voo. Em junho de 2010, o Falcon 9 voou pela primeira vez e orbitou a Terra com êxito. Em dezembro de 2010, a empresa provou que o Falcon 9 podia transportar a Dragon para o espaço e que esta podia ser recuperada em segurança após pousar no oceano. Tornou-se a primeira empresa comercial a realizar tal feito. Então, em maio de 2012, a SpaceX passou pelo momento mais importante de sua história desde o lançamento bem-sucedido em Kwaj. Em 22 de maio de 2012,
Às 3 horas e 44 minutos, um Falcon 9 decolou do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, Flórida. O foguete fez seu trabalho, impulsionando a Dragon para o espaço. Em seguida, os painéis solares da cápsula se abriram e ela passou a depender de seus 18 propulsores Draco, ou pequenos motores de foguete, para percorrer o caminho até a Estação Espacial Internacional. Os engenheiros da SpaceX trabalharam em turnos, alguns deles dormindo em camas de ar-mar na fábrica, já que a cápsula levou 3 dias para cumprir seu objetivo. Eles passavam a maior parte do tempo observando o voo da Dragon e verificando se os sistemas de sensores estavam captando a Estação Espacial Internacional. O planejado era a Dragon atracar na Estação Espacial às 4 da manhã do dia 25, mas, quando se aproximava de seu destino, uma cintilação inesperada inutilizou os cálculos de um laser usado para medir a distância entre a Dragon e a Estação Espacial. Lembro que foram 2 horas e meia de luta, contou Shotwell. Suas roupas, botas forradas sem salto, suéter e legging, começaram a parecer um pijama à medida que a noite avançava e os engenheiros enfrentavam essa dificuldade inesperada. Temendo o tempo todo que a missão fosse abortada, a SpaceX decidiu fazer o upload de novos programas para que a Dragon reduzisse o tamanho da moldura visual usada pelos sensores, e assim, eliminasse o efeito da luz solar sobre o equipamento. Então, pouco antes das 7 da manhã, a cápsula se aproximou o suficiente da Estação Espacial Internacional para o astronauta Don Pettit usar um braço robótico de 17 metros e pegá-la. Houston, estação. Parece que apanhamos um dragão pelo rabo, disse Pettit. Eu estava me corroendo por dentro, para em seguida tomar champanhe às 6 da manhã, contou Shotwell. Havia 30 pessoas na sala de controle na hora da atracação. Durante as horas seguintes, funcionários correram até a fábrica para participar da alegria do momento. A SpaceX chegara primeiro de novo. Foi a única empresa privada a atracar na Estação Espacial Internacional. Alguns meses depois, recebeu 440 milhões de dólares da NASA para continuar desenvolvendo o Dragon a fim de poder transportar pessoas. Elon está mudando o modo como os negócios da indústria espacial são feitos, disse Carol Stoker, da NASA. Ele conseguiu manter o fator segurança e, ao mesmo tempo, cortar custos. Usou o melhor da indústria de tecnologia, como a sala sem divisões entre si, com todo mundo falando e interagindo. É muito diferente da maior parte da indústria aeroespacial, projetada para produzir requerimentos e análises de projetos. Em maio de 2014, Musk convidou a imprensa a ir à sede da SpaceX e ver o que parte daquele dinheiro da NASA havia comprado. A espaçonave Dragon V2, ou versão 2. Diferentemente da maioria dos executivos, que gosta de mostrar seus produtos em feiras comerciais ou eventos diurnos, Musk prefere realizar verdadeiras festas de gala noturnas no estilo de Hollywood. Os convidados chegaram a Hawthorne às centenas e comeram canapés até a apresentação, às 7h30 da noite. Musk apareceu envergando um paletó de veludo púrpura e abriu a porta da cápsula com uma batida de punho, como Fons, o personagem da série Happy Days. O que ele revelou era espetacular. O espaço apertado das cápsulas antigas era passado. Havia 7 assentos elegantes, firmes, curvilíneos, 4 deles perto do console principal e outros 3 alinhados atrás. Musk caminhou pela cápsula para mostrar quanto era espaçosa e depois se estatelou na cadeira central do comandante. Estendeu o braço e destrancou um console com 4 painéis de tela plana que, graciosamente, deslizou para baixo, bem diante da primeira fileira de assentos. No meio do console, havia um joystick para fazer a nave voar e alguns botões para funções essenciais que os astronautas poderiam pressionar em caso de emergência ou mau funcionamento do touchscreen. O interior da cápsula tinha um revestimento metálico brilhante. Alguém, enfim, havia construído uma nave espacial digna dos sonhos de cientistas e cineastas. Havia substância para combinar com o estilo. A Dragon 2 será capaz de atracar na Estação Espacial Internacional e em outros habitats espaciais automaticamente, sem precisar da intervenção de um braço robótico. Funcionará com um motor Super Draco, um propulsor desenvolvido pela SpaceX e o primeiro motor já construído inteiramente por uma impressora 3D a ir ao espaço. Isso significa que uma máquina, guiada por um computador, criou um motor a partir de um simples pedaço de metal, nesse caso, a liga Inconel, de grande força, para que sua força e seu desempenho excedam os de qualquer coisa construída por humanos, soldando várias partes juntas. E o mais impressionante de tudo, Musk revelou que a Dragon 2 poderá pousar em qualquer lugar da Terra, determinado pela SpaceX, usando motores Super Draco
e propulsores que lhe permitirão pairar suavemente sobre o chão. Nada de aterrissagens no mar. Nada de espaçonaves jogadas fora. É assim que as espaçonaves do século XXI devem aterrissar, disse Musk. Você pode reabastecê-la e voar de novo. Enquanto continuarmos a jogar fora foguetes e espaçonaves, nunca teremos acesso de verdade ao espaço. A Dragon 2 é apenas uma das máquinas que a SpaceX continua a desenvolver em paralelo. Uma das próximas empreitadas da empresa será o próximo voo do Falcon Heavy, projetado para ser o foguete mais potente do mundo. A SpaceX descobriu uma maneira de combinar 3 Falcon 9 numa única nave, com 27 motores Merlin e capacidade para transportar mais de 53 toneladas métricas de material para a órbita terrestre. Parte da engenhosidade de Musk e das criações de Miller é que a SpaceX pode reutilizar o mesmo motor em configurações diferentes, do Falcon 1 ao Falcon Heavy, economizando dinheiro e tempo. Fazemos nossas principais câmaras de combustão, turbobomba, geradores de gás, injetores e válvulas principais, disse Miller. Temos o controle completo do processo, assim como nosso próprio local de testes, enquanto a maioria dos outros caras usa áreas de teste do governo. As horas de trabalho são reduzidas à metade, assim como o trabalho com materiais. 4 anos atrás, podíamos fazer 2 foguetes por ano. Agora, podemos fazer 20. A SpaceX se gaba de que o Falcon Heavy pode levar o dobro da carga útil de seu concorrente mais próximo, o Delta IV Heavy, da Boeing, por 1/3 do custo. A empresa de Musk também está ocupada construindo um espaço-porto a partir do zero. O objetivo é poder lançar muitos foguetes por hora em suas instalações localizadas em Brownsville, Texas, ao automatizar os processos necessários para erguer um foguete na plataforma, abastecê-lo e ejetá-lo. Assim como no início, a SpaceX continua a fazer experimentos com esses novos veículos durante lançamentos de verdade, de um modo que outras empresas não ousariam. A empresa costuma anunciar que está testando um novo motor ou pernas de pouso e dá ênfase a esse aprimoramento em seu material de marketing antes de um lançamento. Contudo, é comum a companhia testar em segredo uma dúzia de outros projetos durante uma missão. Musk, basicamente, pede aos funcionários para fazerem o impossível além do impossível. Um ex-executivo da SpaceX descreveu o ambiente de trabalho como uma máquina em movimento perpétuo, que funciona com um estranho misto de insatisfação e eterna esperança. É como se ele tivesse todo mundo trabalhando num carro feito para ir de Los Angeles a Nova York com um único tanque de gasolina, explicou o executivo. Eles trabalharão no carro durante 1 ano e testarão todos os seus componentes. Então, quando partirem para Nova York, após esse ano, todos os vice-presidentes pensarão que o carro terá sorte se chegar a Las Vegas. O que acaba acontecendo é que o carro chega ao Novo México, o dobro da distância esperada. E Elon ainda está furioso. Ele consegue das pessoas o dobro do que qualquer outro consegue. Até certo ponto, nada jamais é suficiente para Musk, não importa o que seja. Um exemplo: o lançamento, em dezembro de 2010, em que a SpaceX conseguiu pôr a Dragon na órbita da Terra e trazê-la de volta com êxito. Essa havia sido uma das grandes conquistas da empresa, e as pessoas haviam trabalhado incansavelmente durante meses, se não anos. O lançamento foi realizado em 8 de dezembro, e a SpaceX tinha uma festa de Natal marcada para 16 de dezembro. 1h30 antes de a festa começar, Musk convocara seus principais executivos para uma reunião na SpaceX. 6 deles, incluindo Miller, estavam arrumados para a festa e prontos para comemorar o feriado e a conquista histórica da SpaceX com a Dragon. Elon reclamou com eles durante 1 hora porque a estrutura de suporte do futuro foguete estava com o cronograma atrasado. As esposas deles ficaram sentadas ali perto, esperando o sermão acabar, contou Brogan. Outros exemplos de comportamento semelhante surgiram de tempos em tempos. Musk, por exemplo, recompensou um grupo de 30 funcionários que havia realizado um projeto difícil para a NASA com bônus, que consistiam numa concessão de opção de compra de ações adicional. Muitos funcionários, que queriam uma gratificação imediata e mais palpável, pediram dinheiro. Ele nos repreendeu por não valorizarmos as ações, disse Drew Eldin, ex-engenheiro da empresa. Segundo ele, a longo prazo, isso vale muito mais do que $1.000 em dinheiro. Ele não estava gritando nem nada assim, mas parecia decepcionado conosco. Foi difícil ouvir aquilo. A pergunta persistente para muitos funcionários da SpaceX é quando exatamente eles terão uma grande recompensa por todo o seu trabalho.
A equipe da companhia é bem remunerada, mas nada exorbitante. Muitos esperam ganhar dinheiro quando a empresa fizer uma oferta pública inicial de ações. A questão é que Musk não quer abrir o capital tão cedo, o que é compreensível. É um pouco difícil explicar todo o lance de Marte aos investidores quando não está claro qual será o modelo de negócio para iniciar uma colônia em outro planeta. Quando os funcionários ouviram Musk dizer que a abertura do capital estava a anos de distância e só ocorreria quando a missão a Marte parecesse mais segura, começaram a resmungar. Quando Musk descobriu, enviou um e-mail a toda a SpaceX que oferece uma visão fantástica de seu raciocínio e de como este o difere de quase todos os outros CEOs. 7 de junho de 2013. Assunto: abrir o capital. Por meus comentários recentes, estou cada vez mais preocupado de que a SpaceX abra seu capital antes de o sistema de transporte para Marte estar operando. Criar a tecnologia necessária para estabelecer vida em Marte é, e sempre foi, o objetivo fundamental da SpaceX. Se tornar-se uma empresa de capital aberto diminui essa possibilidade, então só devemos fazer isso quando Marte já estiver assegurado. Isso é algo que estou aberto a reconsiderar, mas, devido a minhas experiências com a Tesla e a SolarCity, hesito em forçar a abertura de capital da SpaceX, em especial devido à natureza de longo prazo de nossa missão. Alguns na SpaceX, que não passaram pela experiência de se tornar uma empresa de capital aberto, podem achar que abrir o capital é desejável. Não é. As ações de uma empresa de capital aberto, em particular se grandes mudanças tecnológicas estão envolvidas, passam por extrema volatilidade, tanto por motivos de execução interna, quanto por motivos que nada têm a ver com outra coisa que não seja a economia. Isso leva as pessoas a focarem mais a natureza maníaco-depressiva das ações, em vez da criação de grandes produtos. Para aqueles que acham que são tão espertos que podem superar os investidores do mercado público e conseguir vender as ações da SpaceX na hora certa, deixe-me dissuadi-los de qualquer pensamento desse tipo. Se você é realmente melhor do que a maioria dos administradores de fundo hedge, então não há necessidade alguma de se preocupar com o valor das ações da SpaceX, uma vez que você pode investir em ações de outra empresa de capital aberto e ganhar bilhões de dólares no mercado. Atenciosamente, Elon.